Pai, em nome de Jesus eu oro e eu apresento nesse momento a Tua palavra. Jesus, eu peço que o Senhor nos dê discernimento dela. Eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que o Senhor realmente quer que a gente entenda. E para isso, Pai, nós precisamos do Espírito Santo. Então, eu peço a Ti, Espírito Santo, nos ajuda a compreender aquilo que a nossa mente humana não compreende. Usa a minha vida, Senhor, para isso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem hoje é a igreja. A igreja. Esses dias eu tenho pensado muito em relação à igreja. Abaixa só um pouquinho aqui, ó. Tenho pensado muito, refletido muito, orado em relação à igreja. Quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando da Somos Igreja. Eu estou falando da igreja, o corpo de Cristo. E eu peço que você tente compreender o máximo. Hoje eu, tentando esboçar a palavra e colocar tudo aquilo que tem queimado dentro do meu coração nesses dias, falei para Andrés, olha, hoje é uma palavra que não cabe no esboço. Mas é uma palavra que está cheio o meu coração em relação a essa palavra. E sabe, irmãos, eu quero começar essa mensagem dizendo que o cenário da igreja dos dias de hoje não é bom. Eu acredito, eu não estou generalizando, eu não estou falando de 100% quem sou eu, mas eu acredito que nesses dias Deus não tem se agradado da igreja. E nós vamos começar a entender isso hoje. Começar a entender isso hoje. Porque eu quero falar durante alguns cultos sobre isso. Então, queria começar isso lendo uma passagem da primeira igreja, que é relatado na Bíblia. Então, abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 2. A partir do versículo 42. Acharam? Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Aqui, na sala aqui de apoio, deve ter ali umas 10 Bíblias. É isso mais ou menos, né? Já achei o dono de 2. Né, irmã? Tô brincando. Uma era do Sandro e a outra era da Bianca. Mas ele esqueceu, né? Tem algumas Bíblias ali ainda, então se você perdeu a sua Bíblia, procura o pastor Márcio no final do culto, porque a sua Bíblia pode estar lá. E aí eu estou pensando em algo. Eu vou dar uma semana. Se não aparecer o dono, nós vai doar. Oxe, Bíblia parada ali, nós vai doar para quem não tem Bíblia. Tem alguém que não tem Bíblia aqui? Levanta a mão aí. Ah, tem 2. Vai lá, pega aquelas Bíblias lá. Aqui dentro da sala aqui. Achou aí? Eu vou leiloar a Bíblia. Não, estou brincando, irmãos. Está nas gavetas aí. Ajuda aí, Tião. Falei que ia dar um prazo. Deu ruim, é? Vou contar para todo mundo. Não, tá bom. Está nas gavetas aí, nas últimas gavetas aí. Só quem sabe faz ao vivo, irmão. Aí você está com vergonha que as Bíblias devem ser dele. Às vezes, nossa, não vai doar não.
Ó, meu Deus do céu. É de mulher, hein? É, imagino que seja, né, irmãos? Bíblia rosa, imagino que não seja de homem, né? Pode falar isso na igreja? Pode. De quem que é essa Bíblia aqui? Tem dono? Não precisa ficar com vergonha, não. Você deu risada. É sua, filha? É sua? É sua! Olha que bênção. Tá a sua Bíblia, filha? Ô, filha, ó. Aquela irmã lá, quem que não tem Bíblia, levantou a mão. Aquela irmã ali, ó, ganhou uma Bíblia hoje. Glória. Dá uma salva de palmas para a Alissa. Glória a Deus. É isso. Eu imagino que ela esqueceu a Bíblia dela, perdeu a Bíblia dela aqui para doar para alguém. Que coração. Só não pode ter uma minha, né? Eu sempre dou umas mancadinhas assim. De quem que é essa Bíblia aqui? Tem dono aqui? Tem dono. É uma Bíblia preta. É dele, é dele. Você nunca vai esquecer na sua vida, filho, que um dia você foi na igreja e você ganhou uma Bíblia. E essa Bíblia vai guiar a sua vida em nome de Jesus. Amém, filho? Fala assim, amém. Andressa falou que essa está desde lá de cima, lá. O dono dessa Bíblia está aqui ou não? Quem está sem Bíblia ainda? Quem está sem Bíblia? O irmão lá? Azul? É, pode ser. Pega a nova então e dá uma Bíblia para ele lá. É isso aí. Tem mais alguém sem Bíblia? Ó, tem Bíblia de mulher aqui, irmãos. Está bem surradinha. Imagino eu que a pessoa lia bastante. Era crente. Olha, essa daqui eu falo para você. É de alguém aqui essa Bíblia? Tô brincando, mas tô falando sério. É de alguém aqui? Olha lá. Essa é de mulher, filho. Essa aqui não serve para você, não. Essa aqui, é de alguém aqui? Boa. Doa para alguém. Vai, anda na rua, o Tião, leva e encontra alguém no meio da rua e fala, eu queria te dar um presente, dá uma Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim. Atos 2, 42. Sumiu da minha Bíblia. Aqui. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, essa é a igreja do primeiro século. Essa é a igreja que nós chamamos de a igreja primitiva. Os primeiros cristãos se convertendo. É lógico, é evidente que o mundo era outro. É evidente isso e a gente precisa saber discernir isso. O mundo era outro, o tempo era outro, as comunidades eram menores. Se você for em Cafarnaum, por exemplo, você vai ver que a cidade de Cafarnaum talvez seja mais ou menos do tamanho menor que a Esplanada do Carmo. Cidade pequena, é um povoado.
de pessoas. Então é evidente que quando estava acontecendo um avivamento numa cidade como essa, é evidente que a notícia corria mais rápido, que o povo se reunia era mais rápido, era mais prático, as pessoas se conheciam mais, é evidente isso. Agora, nós precisamos entender que princípio não muda. A sociedade pode mudar, os tempos podem mudar, mas princípio não muda. O que é certo, o que é errado. Isso em qualquer lugar, em qualquer tempo. O que é certo, o que é errado. Irmãos, e a igreja aqui estava bem fresquinha, no sentido do quê? De apóstolos que estavam sendo discipulados diretamente por Jesus. Então eles sabiam o que fazer, sabiam o que precisavam fazer. Logo depois que Jesus ele tem a sua ascensão, os apóstolos ficam reunidos ali, orando, esperando a promessa se cumprir. Qual era a promessa? Que eles seriam cheios do Espírito Santo. Para quê? Para ser igreja. Porque em Atos você vê que do alto eles seriam revestidos de poder. E aí, então, depois que eles fossem revestidos de poder, eles estavam habilitados, autorizados, empoderados para ser a igreja, ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, o Espírito Santo veio para capacitar o homem, para capacitar os discípulos para serem e se tornarem a igreja de Cristo. Então nós lemos aqui em Atos um quadro, um extrato do que estava sendo a igreja. E o que estava sendo a igreja? Eles estavam aprendendo diariamente os ensinos dos apóstolos. Eles estavam diariamente louvando a Deus na comunhão da igreja, no templo, diariamente. Diz que eles se reuniam nos lares para comer as suas refeições. Eles se reuniam, a igreja tinha comunhão. A igreja tinha comunhão. As pessoas se reuniam, as pessoas estavam juntos. Preste atenção, irmãos, que tem detalhes preciosos aqui. Diz que eles vendiam os seus bens e repartiam entre os necessitados. Não havia no meio da igreja necessitados. Diz que eles desfrutavam da simpatia de todos. Sabe o que é isso, irmãos? É unidade. Eles eram unânimes, unidos. É lógico que cada um tinha sua vida, assim como hoje. Um era pescador, o outro trabalhava com pedras preciosas, o outro era carpinteiro, o outro construía. Assim como a gente, cada um tinha a sua profissão. Eles não ficavam sem fazer nada. Não era um povo que não fazia nada e ficava o dia inteiro cantando louvor e dentro da igreja. Não é isso que eu estou comunicando com você. Cada um tinha a sua própria vida, assim como o Fernando tem uma empresa de ar-condicionado, o pastor João tem uma autoelétrica, o pastor Márcio é um advogado, o Sérgio trabalha numa empresa, o Hugo tem 2 empregos, é o pai do Cris. E estuda, faz faculdade ainda. Era a mesma coisa. Só que o modo de vida desse povo era diferente. Agora, seja honesto com a gente.
Quando nós olhamos para esse extrato da igreja, ela se parece com a igreja de hoje? Ela não se parece, irmãos, com a igreja de hoje nem um pouco. É lógico, é evidente, irmãos, eu conheço de algumas histórias, de alguns testemunhos, de algumas igrejas, de algumas cidades, aonde a igreja tem feito a diferença. Sim, existe. Existem lugares que a igreja tem feito a diferença de forma positiva. E é exatamente sobre essa proposta de igreja que eu quero compartilhar com você hoje. A verdade é que a igreja já não se parece mais com a igreja. Irmãos, e lógico, grande parte dessa culpa é da liderança da igreja. Mas uma grande parte da culpa da igreja não se parecer mais com a igreja é nossa, o povo. Por quê? Porque o povo está se sujeitando a uma igreja que não é igreja. E eu estou denunciando a gente também, viu, irmão? Eu não estou falando que nós somos, não. Nós precisamos ser. Nós precisamos ser essa igreja. Então, me entenda em amor, por favor. Desde o princípio, Deus vem tentando constituir um povo que o representasse. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26, diz assim: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, sobre os animais que se rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Irmãos, eu vejo claramente nas Escrituras que Deus, ele criou o homem para ser o representante dele na face da terra. Para representar o céu na terra. Façamos o homem à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Isso é imperativo, irmãos. Ele será semelhante a nós. Só que, irmãos, desde Adão, o ser humano vem falhando. Nós conhecemos a história, Deus criou e Adão já pisou na bola ali no início. E se nós puxarmos a história do povo, quando chega ali em Noé, o Deus olha e fala assim: esse povo não está parecendo nada comigo. E ele encontra alguém que estava mais ou menos ali, chama ele: Noé, construa uma arca que eu vou dar um delete aqui. Eu vou fazer tudo de novo, e vai ser a partir da sua família. Então Deus, ele dá um reset, envia o dilúvio e acaba com tudo. E começa-se um povo novo a partir de Noé. E o povo, irmãos, falha novamente. O povo resolve viver a seu bel prazer. O povo chega a um ponto, irmãos, que existia uma comunidade que sacrificavam crianças a um deus chamado Moloque.
E quando Deus começa a olhar essa calamidade, ele enxerga um homem lá dentro chamado Abrão. E aí ele fala: Abrão, sai desse lugar, sai do meio desse povo, porque eu vou fazer de você uma nova nação. E Abrão, ele faz isso, e nós conhecemos a história. Deus faz umas promessas a ele: ó, de ti todas as famílias serão benditas, e tal, e aquele monte de promessa. E Deus realmente começa um povo hebreu a partir de Abrão. Só que o povo pisa na bola de novo. O povo começa a se corromper, tudo de novo. Então Deus vira e fala assim: você quer saber? Vocês vão ficar como escravos no Egito durante 400 anos. E o povo fica. E aí é interessante, irmãos, que o povo começa a clamar a Deus, e a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do povo, e ele vai e levanta um homem chamado Moisés. Esse homem, ele é responsável de tirar o povo hebreu, o povo de Deus, de dentro do Egito, e levar eles à terra prometida. E isso acontece. O povo agora está em Canaã. Mas o povo pisa na bola de novo. E Deus olha para o povo e fala assim: vocês não aprenderam. Agora vocês vão para a Babilônia. Vocês vão ficar na Babilônia. E na Babilônia aparecem alguns rapazes lá: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. E Deus fala: eu vou tirar esse povo daí de novo. Mas nós conhecemos a história, irmão. Aí, irmãos, a gente, lógico, pulando muitas fases, a gente chega no tempo de Jesus e fala: quer saber, eu vou mandar Jesus. Jesus, ele vai fazer a obra e pronto. Aí eu começo uma igreja, aí chega lá o povo judeu. Quando Jesus aparece, irmãos, eles estão esperando um rei. E quando o rei chega no padrão de Deus, o judeu se decepciona com isso, porque fala: como pode, cara? A gente estava esperando vir alguém do esplendor de Salomão, de Davi, e vem um filho do carpinteiro, filho do Zé, filho da Maria, e vem falar que esse é nosso rei. Ah, ele nasceu lá em Belém, né? Belém. Não pode ser ele. Aí o Senhor fala assim: você quer saber? O povo judeu não me recebeu, eu vim para os meus e os meus não receberam. Ah, eu vou para os gentios, porque eles vão dar valor. Eles vão dar valor, porque o meu povo não deu valor. Agora eu vou escolher um povo, esse povo eu vou chamar de igreja. Eles vão dar valor. E começou a igreja, irmãos, a igreja começou bem. Porque diz que eles desfrutavam a simpatia do povo e o Senhor ia acrescentando diariamente pessoas naquele povo. E aqui chega, irmãos, a nossa história. E a nossa história, irmãos, vem ilustrativamente na minha cabeça. Eu quero compartilhar isso com você. Exatamente que Deus, ele sempre está tentando colonizar a terra. Colonizar a terra. Se você for pensar em colonização, se a gente for pegar o Brasil, por exemplo, foi colonizado pelos portugueses. Então, quando os portugueses eles vieram para o Brasil, o que eles trouxeram para cá, irmãos? A cultura de Portugal. O modo de viver de Portugal. Tanto é que o Brasil ele é um país irmão até hoje.
Então toda a cultura portuguesa, ela veio ser estabelecida, e religiosamente também. Os padres começaram a catequizar o nosso país. E é bem interessante isso, irmãos. Eles não vieram só e começaram a querer, como se fala, explorar a terra. Não, eles trouxeram aquilo que eles acreditavam de religião para o Brasil e começaram a colonizar, a catequizar o Brasil. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, Ele quer que nós vivamos aqui na terra o que tem na cultura do céu. Quando Jesus, Ele vai ensinar os discípulos a orarem, Ele fala assim, olha, vocês vão orar assim, Deus, que venha o teu reino. Aonde? Aqui na terra. Como? Como é no céu. A vontade de Deus é que tenha um povo aqui na terra. Escute isso. Que esteja interessado em colonizar a terra com a cultura do céu. E eu vou te mostrar isso na palavra. Irmãos, e o que nós viramos como igreja do Senhor? Eu não vou hoje aqui, irmãos, bater na igreja. Não é isso, pelo amor de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Se eu bater na igreja, eu estou batendo em mim, porque eu faço parte do corpo de Cristo, você também. Mas eu quero, irmãos, que nós possamos realinhar a nossa mente de verdade. Você sabia que uma igreja, com esse tanto de gente que tem aqui hoje, nós podemos mudar, literalmente, trazer do céu uma cultura para essa cidade? E isso é avivamento. Avivamento não é igreja pulando, não é igreja no manto. Avivamento é vidas sendo transformadas pelo Espírito Santo de Deus. O que roubava, não rouba mais. O que mentia, não minta mais. Aquele que tem 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. Essa é a igreja. Só que o que nós viramos, irmãos? Nós viramos um povo que nós pertencemos a uma comunidade de fé como a nossa, para ir receber alguma coisa. Nós viramos, irmãos, uma igreja que faz campanhas de vitória. Nós viramos uma igreja que faz campanhas de prosperidade. Nós viramos uma igreja que faz campanhas de libertação. Nós viramos uma igreja que não me parece a igreja da Bíblia. Hoje nós precisamos ter na igreja culto de casais, culto de namorado, culto do careca, culto do cabeludo, culto de pet, culto... eu estou exagerando a brincadeira para tocar nossa mente. Eu não vejo Jesus fazendo nenhum culto desse. Eu vejo Jesus sentar no monte das bem-aventuranças e falar, bem-aventurado é os humildes de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram. Hoje não, irmãos, tem campanha para você não chorar mais. Está chorando por quê? Deixa eu chorar, vou ser consolado. Hoje a pessoa que está chorando parece que é a pessoa que está derrotada. Que é proibido chorar. Não, deixa eu chorar, rapaz. Está chorando por quê? Porque eu quero. Deu vontade de chorar. Deixa eu chorar.
Eu vejo os discípulos, irmãos, falando de arrependimento, de vida nova. Eu vejo os discípulos entrando no templo para orar e tem uma pessoa pedindo dinheiro e o que ele não dá para a pessoa é dinheiro. Ele podia falar, a gente está fazendo no templo hoje a campanha de prosperidade. Entra lá que você vai ver. Não, ele fala assim, não, cara, você não está precisando de dinheiro, você está precisando é andar. Você está precisando é trabalhar, rapaz. A igreja tinha que fazer campanha de emprego. Não campanha da prosperidade, campanha do emprego. Porque prosperidade só vem com trabalho. Você quer ser próspero? Trabalhe e seja fiel. Pronto, não tem segredo. Você não vai ser próspero se você não gosta de trabalhar. Nunca você vai ser próspero se você não gosta de trabalhar. Outro dia chegou uma pessoa para mim, foi comer num restaurante e falou assim, se você conhecer alguém, por favor, mande lá na Confrio, porque a gente está com 150 vagas abertas. Ô Paulo, como é que é lá, hein? 50 vagas abertas? Se alguém está precisando trabalhar, irmãos, vai amanhã na porta da Health Quality. Falou, eu ouvi dizer que tem 50 vagas abertas aqui. Mas vai para trabalhar, não vai para querer ganhar dinheiro, não. Primeiro trabalha, depois ganha dinheiro. E o que nós viramos, irmãos? É campanha para o ansioso, é campanha para o TDAH, é campanha para o... Você acha que isso se parece com a igreja? Seja bem sincero. A igreja, irmãos, não é uma denominação. A igreja é um povo. Diga assim, a igreja é um povo. Agora, é lógico que esse povo se reúne em congregações, irmãos. Sempre foi assim. E não vai mudar. Agora, o que nós vamos fazer? O que faremos nós? O que faremos nós a partir de hoje? Sabe qual que é o prejuízo disso, irmãos? O prejuízo disso é que muita gente vem para a igreja e fica decepcionado. Aí a culpa sim é da liderança que propõe. Venha para a igreja que os seus problemas vão acabar. Mentira. Talvez vai aumentar. Porque fazer a coisa certa dá mais problema que fazer a coisa errada. Entre aspas, é lógico. É mais difícil fazer a coisa certa do que fazer a coisa errada. Porque a igreja, ela vai vir, ela vai te ensinar a fazer a coisa certa. Porque ontem nós estávamos reunidos aqui no discipulado de homens. Que tempo precioso, irmãos. Que tempo precioso. Nós nos desafiando como homens a ser o quê? Homens de Deus. Nós falávamos aqui ontem, o que falta na igreja hoje não é espiritualidade. A espiritualidade da igreja é até espiritual demais, você quer saber. O que falta na igreja hoje é de homens e mulheres sim, sim, não, não. Não pense que porque a igreja está crescendo no Brasil que isso seja uma coisa boa. Me entenda em espírito. Porque se crescer deformado, irmãos, é pior. É pior. Seja honesto, vamos falar um pouquinho do que a gente está vendo hoje nas mídias. Irmãos, é chocante. É chocante.
o que a gente vê desses falsos profetas na internet. E o que me assusta não é só os falsos profetas, pastor João, é o quanta gente para ouvir esses absurdos. Vira sarro na internet. A igreja está virando motivo de sarro na internet. Você abre o Instagram, você só ouve The Off, The King, The Power, The Man. Verdade ou mentira? Isso a gente tinha que chorar, não ficar dar risada. E aí você vê os lugares que esse moleque está fazendo essas bobagens, ó, lotado de gente ouvindo. Lotado, entre outros. É cara que revela RG. Irmãos, e eu tenho que falar para você aqui, sabe por quê? Porque talvez em algum momento ou você ouve isso, ou você ouviu. E eu, irmãos, eu não sou profeta. Eu sou pastor de igreja. E o pastor de igreja faz isso que eu estou fazendo aqui hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque o que tem na igreja de gente frustrada, minha vida não melhorou, minha vida não prosperou, o pastor roubou, o outro fez isso, o outro não sei o quê. E aí a gente cria um monte de gente na igreja até melindrosa. Porque quando a gente fala, repreende do jeito que tem que ser, que Deus nos chamou para isso, a pessoa já não aceita mais. Ela prefere ouvir The Off, The King, The Power. Estava falando ontem aqui, né? A gente estava falando de falar real e tal. Eu falei assim, gente, 4 anos atrás eu fui falar com o pastor João. Ô, pastor João, estou passando por isso, por aquilo. Ele virou para mim e falou assim, a culpa é sua. Nossa, vocês já devem ter ouvido isso um monte de vezes, né? Vocês são tudo da família. Aí tinha um irmão aqui, ele não veio hoje. O irmão que está congregando aqui com a gente. Esses dias eu escutei isso aí dele também. E está aí, está aqui. Só que hoje tem pessoa que fala assim, filho, você está fazendo errado. Ah, não, eu vou assistir The Off, The King, The Power, porque lá ele não vai me confrontar. Então, quem está me entendendo nessa manhã, dá um glória a Deus. Tá aí agora, o que a gente vai fazer diante de um cenário desse? O que faremos agora diante de um cenário desse? Faremos então a vontade do Senhor. Faremos então, mas nós somos poucos. Teremos poucos que vão fazer a vontade do Senhor. Pronto. Um dia Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão vai falar, Deus, mas se houverem lá 5, o Senhor vai destruir. Mas se houver 4, se houver 3, se houver 1, e aí Deus olha e fala assim, tá, por causa de você, Abraão, por causa da sua oração, eu não vou fazer isso, tira eles de lá. Então, irmãos, eu quero hoje fazer, sabe o quê? Uma convocação para os santos. Chegou o tempo de uma igreja querer colonizar, e eu vou restringir isso hoje a Jarinu. É o lugar onde Deus nos plantou. Deus nos chamou para ser um povo que vive diferente, que é diferente. Irmãos, hoje a igreja está atacando a própria igreja. Como? É um irmão que fala mal do outro irmão. É um irmão que fofoca do outro. É um irmão que passa a perna no outro.
É um que fala mal da igreja do outro. Você não tem que falar mal da outra igreja, seja igreja. Não, mas você viu aquela igreja? Quietinho. Faz a tua parte, seja igreja. Seja diferente. Seja uma família diferente. Nós podemos ser assim, irmãos. Isso não é uma utopia, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Esqueci de pôr no... Isso é uma realidade. E é a realidade para poucos, irmãos, porque a Bíblia diz: muitos serão os chamados, porém poucos serão os escolhidos. Irmãos, isso não mudou. A igreja está debatendo na internet se pode beber ou se não pode beber. Esse é o questionamento da igreja na internet. Você acha que Deus se resume a isso, irmãos? A igreja fica lá se debatendo, é pecado ou não é pecado? Você acha que é realmente isso que Deus está preocupado? E não me pergunta também não, porque eu vou falar para você, leia a sua Bíblia. Ponto. Não sou eu aqui que vou pôr regras para entrar no céu. Não vou fazer isso. Mas eu vou falar, leia a sua Bíblia. Nós somos chamados para ser uma comunidade diferente. E nós podemos povoar essa cidade de Jarinu. Vamos ler um pouquinho mais de Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. Lá no final, primeira carta de Pedro. Capítulo 2. Nós fomos chamados para ser igreja, não para estar numa igreja. Agora, porque eu sou igreja, eu participo de uma. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim. Portanto, obrigado, Débora. Livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes. Aqui é para pastores ou é para a igreja, irmãos? Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela, jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem.
tropeçam porque não obedecem à palavra. Portanto, deparam com um destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora, são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora, receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Graças a Deus por essa palavra. Irmão, irmã, sabe o que é isso? Um roteiro. Isso aqui que nós acabamos de ler é um roteiro de vida cristã. Olha o que diz aqui, Júlio, que nós somos um povo. Irmão, se você olhar, é como você olhar no meio da multidão e diante daquela multidão você enxergar um povo. Tem um povo que vive no meio dessa multidão, mas esse povo ele é diferente. Esse povo, eles rejeitam a maldade, eles rejeitam o engano. Esse povo, eles rejeitam a inveja. Eles respeitam todo tipo de difamação. Ei! Será que você consegue enxergar essa colônia aqui comigo? Eles são um povo que eles rejeitam, eles não se difamam. Esse povo é um povo que eles não invejam uma vida do outro. Eles não tramam maldade um contra o outro. Esse povo é um povo diferente. Esse é o chamado para a igreja, irmãos. E eu fico pensando aqui, viajando meus pensamentos, e esse povo começa a nascer numa cidade chamada Jarinu. Um povo que nasce, que o Márcio não fala contra o Hugo. O Hugo não fala contra o João. E o João não difama o Sandro. E o Sandro não inveja a Ana Paula. Você consegue ver isso comigo, irmãos? Só que nós não estamos parecidos com isso. Se você for pegar o ensinamento de Paulo para as igrejas, você vai ver isso. Paulo, quando ele está ensinando a igreja de Corinto, ele vai falar assim, olha, quando vocês pegarem um irmão pecando, pegue duas pessoas e vá até ele, converse com ele, instrua ele. Ou seja,
Conduza ele ao arrependimento. Ele não está falando, vai lá, conta para um, conta para outro. Ele é um safado, ele é um sem vergonha. Não! Vai e converse com ele. Só que Paulo diz que se ele não quiser de jeito nenhum mudar, fala, cara, você não faz parte da nossa comunidade, cara. Você não representa o nosso povo. Então nós precisamos excluir. Por quê? Proteger o corpo. Não é o que a igreja faz hoje, trazer a pessoa aqui em cima e fala, esse irmão a partir de hoje não mais... Não é isso, irmãos. Só que imagina uma organização, não gosto muito de usar essa palavra, que dá uma má impressão, mas imagina uma comunidade de pessoas que uns colaboram com os outros, para essa comunidade não perder o respeito das pessoas. Não significa que é uma comunidade que não falha. Lógico, é uma comunidade que vai falhar um com o outro. Nós somos uma família. Nós somos seres humanos. Só que, irmãos, quando nós falhamos um com o outro, nós corremos em reconciliar. Esse deve ser o plano da igreja. Você está comigo aqui, irmãos? Então, irmãos, desculpa eu falar, é em vão a gente vir aqui para melhorar a nossa vida. Para receber uma palavra profética. Ô, irmão, tem muita palavra profética que não tem nada de profética. Porque a palavra profética, ela vem e ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos instrui. Ela não fica prometendo que você vai ter, Palavra profética, ela não ensina aqui o seu RG. Você já sabe, para que Deus vai mandar falar o seu RG? Isso aí é tudo, irmãos, inteligência artificial. Desculpa, é verdade. Para eu saber o seu RG, se eu colocar o teu nome na internet, eu decoro de 2, 3 pessoas aqui, faço showzinho aqui. Nossa, o cara é usado por Deus, revelou até meu RG. Grande coisa, irmão. Revelou meu CPF. O máximo que ele pode ter descoberto é uns BOzinhos no seu nome. Agora tem uma coisa linda que a gente não desfruta. Nós não desfrutando. É Deus cuidando desse povo. Deus cuida desse povo, irmão. Aí sim, se você vem para a igreja e fala, puxa vida, eu estou cansado da minha própria vida, ok, vem fazer parte dessa comunidade que você vai ver o cuidado de Deus com a sua vida. Só que você precisa renunciar, lugares que você ia, você não vai mais, pessoas que você andava, você não anda mais, coisas que você praticava, você não pratica mais, coisas que você consumia, você não consome mais. Nós vamos te ensinar a viver nessa comunidade. É isso que a palavra ensina. Aqui não é lugar de super-homem, aqui é lugar de humanos. Mas humanos que querem viver um bem comum. A comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, irmãos, não adianta a gente ter um prédio lotado se a gente tiver casas vazias. Não adianta a gente ter... Eu não sou contra, tá, irmãos? Eu não sou contra. Quem sabe um dia a gente tenha. Mas não é o nosso objetivo final. Pôr um telão de LED, pôr não sei o quê. Irmãos, para pôr um telão de LED não pode ter necessidade no meio do povo. Se não tiver necessidade no meio do povo, a gente bota.
E eu não estou falando necessidade daqueles que passam necessidade porque o braço é curto. Estou falando da necessidade real, que todos nós passamos por momentos bons e ruins da vida. Que no Somos News a gente viu, a gente arrecada aqui o alimento para ajudar as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. Agora, tem gente que não passa dificuldade. Tem gente que é braço curto e não gosta de trabalhar. E a comunidade vai ensinar isso. Então, nós estamos numa jornada de 50 dias para Pentecoste. O que é isso? É ensinar a realidade do Espírito Santo. Para parar de as pessoas mistificar algo que é muito prático, deixado por Deus, algo espiritual. E olha o que ele disse aqui, irmãos. Diz que o Senhor, que nós somos pedras vivas, aonde um templo espiritual está sendo formado. Sabe o que Pedro vai dizer também? Que Deus está tendo, ele não está demorando. Jesus não está demorando. Ele está tendo paciência até que esse povo se forme. Não adianta dizer, Maranata, a hora vem, se nós não somos Maranata, a hora vem. Vem para quê, irmão? Vem me buscar. Será que ele vai vir nos buscar? Ou será que ele vai vir buscar um povo? Será que a gente faz parte? Um povo santo, a Bíblia diz. Então o que eu quero te incentivar? A ser igreja. A igreja, você precisa ser igreja dentro da sua casa, com seus filhos. Você precisa ser igreja com a sua esposa, cara. Você não trata ela como Cristo trata a igreja. E você canta Maranata, a hora vem na hora do culto. Em Efésios diz que o homem deve tratar a esposa como Cristo tratou a igreja, entregando a sua vida por ela. Por isso que esses dias nós temos trabalhado homens aqui nesse lugar. Bando de homem frouxo que temos nessa sociedade hoje, irmãos. Bando de homem omisso com as suas esposas. Não cuida da esposa. Não cuida como se ela fosse, como Cristo cuida da igreja. Semelhantemente, a esposa, ela não honra o marido como a igreja deve honrar a Cristo. Desrespeita o marido e canta Maranata, a hora vem. Desonra o marido. Conta a vida do marido todinha para as amigas. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, ele fala assim, ele fala... Tenha coragem, vai lá e fala para ele o que está te machucando. Seja uma igreja lá dentro do seu casamento. Pais que... Falar dos pais de hoje, irmãos. Quem tem educado muitos filhos é a IA. A IA tem educado muitos filhos hoje. A inteligência artificial. Como diz meu pai, não é nem inteligente e não é nem artificial. Que é o homem que coloca lá dentro lá, a informação. É Lucas Neto. É o YouTube. É o Instagram. É isso aí que tem discipulado o seu filho. Aí você fala, ele não me obedece. Lógico, ele está obedecendo o Lucas Neto. Ele está obedecendo um influencer lá. Ontem eu estava conversando sobre isso com o Mateus aqui. Ele está fazendo o que influencer. Sua filha está penteando o cabelo igual da influencer, não igual o seu, mãe. Seu filho tem se vestido igual o influencer, não igual você, pai. E a gente vem e fala, Maranata, a hora vem Jesus. Então nós somos uma comunidade de Deus e existem padrões para a nossa família, para a gente viver de acordo com a vontade de Deus. Você quer experimentar milagres, sinais, maravilhas? O que a igreja primitiva, lá a gente leu em Atos capítulo 2, se dedicavam diariamente ao ensino dos apóstolos. O que vocês acham que os apóstolos ensinavam? Eu vou ensinar para vocês como profetizar hoje.
Eu vou ensinar para vocês hoje the of the king, the power, the man. Não, irmãos, não era isso. Eles ensinavam justamente o que a gente está ensinando aqui. Marido, cuida da tua esposa. Esposa, cuida do teu marido. Pais, cuidem dos seus filhos. Aquele que tem 2 túnicas, você está vendo que aquele irmão ali não tem? Reparte a sua com ele. Irmão, você quer ver uma coisa terrível dentro da igreja? Eu ia usar uma palavra forte que minha esposa ia brigar. Você quer ver uma coisa terrível dentro da igreja? É quando a igreja tem bazar. Lembra, Nelly? Aí a gente fala para os irmãos, traz uma roupa para o bazar. Ô irmão, vem roupa suja. Vem roupa íntima suja. Vem roupa rasgada. Vem roupa com zíper quebrado. O que a gente não faz, irmãos? Tem o pavor de bazar. Não, ele não fala assim, você que tem uma túnica, dá rasgada para o teu irmão. Ele fala, não, dá uma para o teu irmão. Então, você tem coragem de pegar a sua roupa boa e dar para o seu irmão? Roupa velha, você joga no lixo. Ah, vou dar para o morador de rua. Não! Ele não é menor do que você, ele não é menor do que a gente. Isso é ser igreja, irmãos. É isso que é ser igreja, Rubiano. Que sabe, nós não estamos num patamar, não, irmãos. A gente precisa voltar. Sabe que a gente precisa voltar? Isso é uma visão que eu creio que Deus me deu e um desejo no meu coração. A igreja se reunir semanalmente, uma parte da igreja lá na casa do Márcio, outra parte lá na minha casa, outra parte lá na casa do Lucas, outra parte lá no pastor João. Que é isso, pastor? É uma visão celular para multiplicar a igreja? Não, é uma visão bíblica, partir o pão com os meus irmãos durante a semana, pelo menos uma vez. Mas se é muita coisa na igreja, é só a gente tirar o culto de quinta, irmão. Mas tirar o culto de quinta, não vai ter culto aqui, não, vai ter culto na sua casa. Talvez na sua casa os seus vizinhos vão. E aqui na igreja ele não vem por causa das aberrações que a gente vê na igreja. Mas aí se ele vai na tua casa, ele olha e fala assim, nossa, esse povo é diferente. Ficamos aqui 1 hora e ninguém falou mal de ninguém, não teve uma fofoca, não falaram mal do pastor, não falaram mal da irmã, do irmão, esse povo é diferente mesmo. Eu vou vir aqui a semana que vem de novo. Eles oraram por mim. Eles me deram até um pacote de arroz para levar que eu não tinha em casa. Isso é comunidade, irmãos. Eu sei que não é aquela palavra que você talvez queria ouvir, que você vai sair daqui com a tua vitória. Mas eu sempre falo aqui que eu não tenho compromisso com esse tipo de palavra, irmãos. Eu não tenho compromisso com esse tipo de assunto. Pastor, se for assim, as pessoas não vão ficar na igreja. Eu não estou atrás de público, irmãos. Deus sabe, e minha família sabe, que nós não estamos atrás de público. Nós queremos que as pessoas possam ser encontradas por Jesus e mostrar para as pessoas que Jesus os aceita e que ela precisa também aceitar o senhorio de Cristo sobre a vida dela. Palavra gostosa de ficar aqui até 2 horas da tarde. Mas não dá. Mas eu queria saber se tem um povo aqui que quer ser essa igreja. Se tem um povo aqui que está interessado nesse tipo de igreja. Eu estou, irmãos. Eu estou profundamente decidido a ser esse tipo de igreja. E posso te falar, isso custa caro. Isso custa toda a nossa vida. Imagina, pastor João, numa cidade, um povo que vive diferente, e as pessoas começam a olhar e falar, eu quero fazer parte desse povo aí.
Isso sim é avivamento. Isso é o verdadeiro avivamento. Esse é o avivamento que você precisa. Talvez você está já há mais de 10 anos da igreja. E você fala, a minha vida não muda. A minha pergunta para você é, você mudou? Você mudou? Porque de Deus não se escarnece. Aquilo que o homem planta, ele colhe, filho. Não adianta. Não adianta. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. E não adianta eu vir bonitinho para a igreja, de camisa polo, tênis, óculos, porque não é isso que Deus está vendo. Deus está vendo o que eu estou plantando, não o que eu estou mostrando. Deus sempre vai ver o que eu estou plantando, não o que eu estou mostrando. E aqui no corpo de Cristo, presta atenção, nós precisamos ser irmãos e irmãs que ouvem um ao outro e que auxilia um ao outro. Não que mata. Você quer ver o que mata uma pessoa? Por que as pessoas não confiam mais na igreja, Débora? Porque às vezes, de repente, o Fernando vem falar algo para mim. E aí eu vou lá e eu falo para o Rodrigo. E aí o Rodrigo vai lá e fala para o Adriano. E aí o Adriano fala para o Sérgio. E aí depois o assunto da pessoa virou notícia na igreja. Não. Se ele veio falar comigo, o máximo que eu deveria falar é, Fernando, posso junto com o Juliano, nós estarmos orando por você? Então eu vou me reunir com ele, vamos reunir nós três, vamos orar por você. Onde estão 2 ou mais reunidos, ali o Senhor está presente. Aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Aquilo que nós desligarmos na terra, será desligado no céu. Ele fala assim, não, pastor, eu prefiro que fique entre eu e você. Então vamos orar só nós dois juntos. Ninguém precisa saber. Às vezes ele precisa que eu ore por algo dele que nem a esposa dele hoje está preparada. Vamos lá, alguém? Menos barulho e mais comportamento de igreja. Menos barulho e mais essência. Menos holofote e mais vida na vida. Menos individualismo e mais comunidade. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Você precisa dele, que precisa dele, que precisa dele. Isso é igreja. Eu quero. Definitivamente eu quero ser essa igreja. O dia que Deus deu o nome dessa igreja, que eu creio que foi um nome profético, somos igreja. É porque nós precisamos ser igreja. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu queria fazer um desafio nesse momento. Se há alguém nessa manhã aqui nesse lugar que nunca entregou a sua vida para Jesus numa igreja, você que entende que esse é o caminho, você quer fazer parte dessa família e você nunca entregou a sua vida para Cristo. Se você estiver aqui nessa manhã e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, gostaria que você pudesse levantar a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida a Cristo? Amém. Pastor, eu me afastei da igreja.
Me machuquei com pessoas. Mas hoje eu quero retornar e me integrar ao corpo de Cristo novamente. Eu quero voltar. Tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com a igreja de Cristo? Se tiver alguém aqui, levanta sua mão, eu quero orar com você. Eu não vou falar muitas vezes. Não? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, Deus. Eu peço que essa palavra ela possa germinar no nosso coração. Que essa palavra ela venha criar raízes em nós. Nos ensina a ser um povo que o Senhor se agrade. Ensina-nos nesses dias, nos ensina nesses dias a viver como o corpo de Cristo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.